Olá, Maria Clara, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Tati. Estão me escutando bem? Ei, Josivan. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem para darmos início à nossa live. Ótimo, Tati. E hoje o tema, né, da nossa live, quem estiver aqui me escutando, comente se vocês já estão com seus filhos que passaram aí para o processo de adoção ou se vocês estão à espera. E como tem sido a reação das pessoas, não só da família, mas das pessoas quando elas são informadas que vocês serão pais por vias adotivas. Qual é a reação deles? Qual é o tipo de fala que vocês escutam? Hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões aonde nós vamos tirar alguns mitos, né, sobre a adoção. E eu vou falar aqui, eu fiz uma pesquisa aqui sobre os partos, né, parto normal, cesárea, tem também um procedimento aonde precisa salvar, né, de imediato a vida da mãe, do bebê, que é o fórceps. Então, tudo isso é um tipo de parto. E tem aquele parto também que acontece por vias adotivas. Aí alguém pergunta, mas isso é parto, Sinara? Como assim, né? Não, é sim, gente. É sim, com certeza é. Eu vou dar alguns minutinhos aqui, mas a necessidade de realizar essa live foi devido a algumas demandas, né, alguns comentários que surgiram nos grupos de apoio sobre essa questão do preconceito, né, falas que as crianças escutam na escola, do tipo, você é adotado, você é X, você é Y, etc, etc. E os pais, eles têm muito medo também. Os pais, eles querem reagir, protegendo, óbvio. Eu tô olhando pra cá que eu tô só centralizando aqui a minha tela para eu não me perder. Óbvio que eles precisam proteger os filhos, porém, vai existir algumas situações que você não vai ficar sabendo que o seu filho passou por um tipo de preconceito na escola. E aí? E quando a criança não comentar? Então, a grande questão, o grande sentido dessa live é prepará-los e você transmitir esse recado, transmitir as orientações necessárias ao seu filho, a fim de que eles compreendam esse processo de adoção. Esse é o grande sentido dessa live. Então, comunica aí, se você faz parte de algum tipo de grupo de apoio, comunica lá nos grupos que a live começou e fique atento que nós vamos falar muito sobre essa situação que às vezes colocam os pais num constrangimento muito grande e também deixa eles sem saber o que fazer. E as crianças e os adolescentes? Como eles precisam lidar com cada uma dessa situação, né? Com cada uma desses eventos que eles são expostos todos os dias e às vezes os pais não ficam sabendo. Então, como eu vou preparar os meus filhos para eles terem convicção de que eles são filhos? Essa é a demanda. O Josivan está comentando aqui. Falo que estou grávido. O povo arregala os olhos e pergunta, como assim? Aí eu falo, por via da adoção. Alguns dizem, você tá louco. Arruma uma mulher e tem um filho bio. Que garantia que se tem
de que os filhos paridos, algumas pessoas acham estranho, né, eu falar parido, mas é isso, gente. Que garantia que tem que vai ocorrer tudo certo e enfim. Então, esse preconceito que nós precisamos primeiro compreender, para você arrumar meios, né, eficientes para você conseguir realmente ajudar os seus filhos a passarem por esses momentos. E, engraçado, Josivan, que quando acontece uma gestação, os pais também recebem esse nome, né? Ah, estamos grávidos. E tá tudo bem. Por que não? Por vias adotivas, também você está à espera. E é uma espera desejada. Tá? Já começa aqui causando aquele probleminha, né? É uma espera desejada. Ninguém parte para adoção por acidente. Acontece aí um desejo. E o parto normal? E a cesárea? Ela vem como? Já ouviu falar? Ai, adotei por acidente. Eu ainda não escutei isso. Agora, nossa, engravidei. Alguns perguntam, você queria? Não, foi acidente. Então aquela criança já está ali recebendo aquele evento, né? Aquela gestação como um acidente. É isso. Mas vamos lá. O parto normal é uma espera super desejada, com certeza. O parto normal é um desfecho natural de uma gravidez, pois é um tipo de parto cuja recuperação é rápida. Aí eu te pergunto, mito ou verdade? Será que é rápida, gente? Olha, eu sou mãe pelas vias adotivas e também sou mãe de 3 filhos paridos e tive um aborto. Eu vou falar isso lá na frente, tá? Acompanhe no finalzinho da live, eu vou relatar mais sobre a questão do aborto, que tem tudo a ver aqui com o tema da nossa live. E eu tive partos normais, partos naturais. Essa recuperação rápida já engloba todas as mulheres dentro de um pacote só, de que tudo é muito rápido. Você precisa recuperar rápido para você cuidar do seu filho. E será que funciona dessa forma? Eu tive uma recuperação tranquila, mas conheço mulheres que teve uma recuperação dolorosa, longa. Não foi tão rápido. E isso é necessário eu compreender. Aqui na pesquisa que eu fiz, eu até fiz questão de falar que as pessoas dizem é uma recuperação rápida. Sim, mas é um rápido como? De que forma que é esse rápido? O que é rápido para mim e o que é rápido para você? É diferente. Às vezes o que eu sinto dor, você não sente. Eu com 6 centímetros de dilatação, eu não sentia dor nenhuma. Tanto que os médicos nem acreditavam. Falaram, não, você pode ir embora para casa. Não, vou ficar aqui. Então os meus partos, eu precisei de uma indução. Porque ele não prosseguia até determinado tempo. Diferente. Já tem mulheres que com 3 centímetros de dilatação estão sentindo dores intensas. Então vai depender de cada uma. Entende? É necessário gerar em nós essa compreensão. O que é uma recuperação rápida? Levando em conta que o rápido para mim é diferente do que é para você. Muitos dentro da adoção falam que não demorou muito a chegada do filho. Mas o que é não demorar muito para essa pessoa que está falando? E às vezes quando ela vai relatar o quanto tempo demorou, ela fala, demorou 2 anos, 3 anos, 6 meses. E para outras pessoas isso é muito. Eu não posso ignorar esse sentimento, entendem? Vamos falar um pouquinho do que é esse parto cesárea. É a realização de um corte na região abdominal sobre anestesia aplicada na coluna vertebral para a retirada do bebê.
a sua recuperação é um pouquinho lenta por conta do procedimento cirúrgico. Em algumas mulheres, em poucas semanas, ela já está bem, ela tem uma boa cicatrização, ela tem uma boa recuperação. Porém, outras pode acontecer algumas questões, às vezes os pontos inflamam, às vezes acontece de estourar esses pontos, ter algumas complicações. Mais uma vez eu falo, o demorado para um é diferente para o outro. Tá? A recuperação de uma pessoa é diferente da outra. Eu não posso generalizar. Vai depender muito de como é essa estrutura dessa pessoa, dessa mulher. De como é o processo ali de cicatrização de todo o corpo. Às vezes uma cicatrização mais lenta. Eu preciso compreender a dor do outro, compreender o momento do outro. E a adoção? A adoção é um ato jurídico pela qual se estabelece, independentemente da procriação ou vinculação, né, por via de filiação. Nossa, tudo aqui, né, gente? Calma. Um procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente se tornam filhos de uma pessoa ou de um casal com os mesmos direitos que um filho que chegou aí através do parto normal, cesárea e etc. É interessante e é necessário compreender que em todos esses procedimentos que eu citei, existe um tempo de espera. E esse tempo de espera é diferente um do outro. O parto normal, o bebê pode nascer, o parto normal e cesárea pode nascer a partir de 37 semanas. Alguns vão até 42 semanas de gestação. Depende muito de cada mulher. Ok? Na adoção, dependendo ali do perfil, essa criança pode chegar com 1 ano, 2, 3. Vai depender desse tempo. E o que é demorado? Pode ser que para você demore uma eternidade, mas para outras pessoas não. E é interessante que, realizando essa pesquisa, eu descobri que nós, e assim, eu já incluo você também, todo mundo, em algum momento você precisou ser adotado. Aí, pasmem, que sim, em algum momento você precisou ser adotado pelo corpo da sua mãe. Enquanto o organismo materno não compreende que aquele serzinho que está sendo gerado ali não é um invasor, não é um intruso, não é ameaçador, aquele corpo precisa ser adotado. Então, nós somos e fomos adotados um dia. Entende? Através de quê? Como? Uma pesquisa realizada por um especialista em fertilidade, ele é obstetra e ginecologista, Adrian Suleiman. Ele diz o seguinte, que quando uma mulher engravida, ela precisa adotar aquela vida que está sendo gerada. Já ouviu falar que os 3 primeiros meses são uns meses assim críticos, né? Por quê? Por que isso acontece? Esses 3 primeiros meses de gestação são considerados delicados. Por quê? Justamente para o corpo receber e entender que aquele corpo estranho que chegou ali não é um invasor. Ele precisa codificar uma genética diferente, que é a genética paterna. Entende a diferença? Então, ele precisa entender, fazer a leitura daquela codificação genética que teve acesso ali àquele corpo. Somente assim, ele para de ativar esse sistema imunológico para atacar aquele feto. E aí, quem vai assistir essa live depois pode falar, mas eu tive um aborto onde eu escorreguei, etc, 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 e perdi o bebê. Eu estou falando aqui de abortos espontâneos, tá? Eu não estou falando de alguma situação onde você caiu, machucou e veio aí acontecer essa fatalidade.
E foi o meu caso. Lembra que eu falei que eu tive um aborto? Eu tive um aborto, mas foi um aborto que, digamos que foi devido a uma situação que eu vivi. Eu escorreguei, eu estava de 6 semanas, eu escorreguei e horas depois eu vi que eu estava perdendo sangue, eu fui ao médico e, enfim, demorou. Foi um procedimento que, se nós reunirmos algumas mulheres para falar sobre aborto, algumas vão falar que foi rápido, outras vão falar que foi demorado. O meu demorou 1 semana para completar todo o processo de expulsar ali o feto, fazer a limpeza, ok? Então, eu estou falando aqui de abortos naturais, não estou dizendo aquele aborto que foi devido a uma situação ali de queda, enfim, que a mulher foi exposta. Ou seja, em todo tempo, você que me assiste precisou ser adotado ali naquele útero, nos seus primeiros meses ali de gestação. Por que isso? Foi necessário que esse organismo compreendesse a necessidade daquele feto, a necessidade de quem estava sendo gerado, a sua necessidade, a minha necessidade. O que nós falamos nos grupos de apoio à adoção? Qual é a necessidade da criança? Qual é a necessidade do filho que chegou para você? Como que esse ambiente vai receber essa criança, esse adolescente que chegou? Enxergando a necessidade, então é baixar a guarda. Parar os ataques. Compreender. Eu já falei em outras lives que compreender não é você nada fazer. Quando você busca compreensão, quer dizer que você está dando um tempinho ali para saber como reagir. Você está enxergando tudo que está acontecendo para você tomar uma decisão, uma atitude, buscando fazer o seu melhor. Não perfeito, tá? Não me venha com essa que tudo tem que ser perfeito, porque não é perfeito. E a perfeição, você encontra muita frustração. Mais frustrações do que os objetivos que você deseja. Então, não busca essa perfeição. Então, segundo esses artigos, né, que eu pesquisei, o corpo, eu vou ler aqui para eu não me perder, tá? Na gestação, esse corpo ele sofre diversas alterações hormonais e físicas, além de mudanças no perfil imunológico. O sistema imune materno precisa aprender a conviver com o feto, que pode ser comparado a um transplante, pois a presença de 50% do material genético paterno o torna para o organismo da mãe. Por isso é estranho. E um detalhe, o sistema imune materno precisa aprender, mas exatamente o que fazer quando a mulher engravida. Ou seja, quando acontece ali uma gestação, esse sistema imunológico precisa aprender a lidar com aquele corpo estranho que está ali. O que nós orientamos dentro do grupo de apoio? A sua criança chegou, você precisa lidar com as demandas dessa criança. Tá vendo o sentido? E para que essa gestação se desenvolva com sucesso, é importante que o sistema imune materno reconheça o feto sem rejeitá-lo e induza uma resposta de aceitação, gerando um ambiente adequado para a boa evolução do futuro bebê. Gente, isso é falado nos grupos de apoio o tempo todo. É necessário para um sucesso de uma adoção de crianças menores ou maiores, enfim, é necessário que exista ali uma atitude, esse desejo de enxergar a necessidade dessa criança para o bom desenvolvimento do mesmo. E eu falo criança, adolescente, tá? É necessário que esse ambiente proporcione esse bom desenvolvimento. De que maneira que isso vai acontecer? Como que isso se dá? Como que o ambiente vai ser favorável para que essa criança se desenvolva? E isso é uma pesquisa realizada pela Universidade de Campinas, tá? Unicamp. E é necessário também uma delicada regulação de todo esse equilíbrio na produção de citocinas e na inibição de respostas celulares ao longo da gestação. Vamos colocar aqui que quando você avisa, né, que quando você comunica à sua família que você
vai ter um filho e vai ser por vias adotivas, você precisa ter muita paciência, resiliência e às vezes fazer assim, ó. Por quê? São pessoas que não entendem sobre esse processo de adoção. E a adoção aqui é o processo que fez você chegar até seu filho. Então, falando desses partos, quando um bebê nasce através aí do parto normal, ele não se torna um filho do parto normal. Ele não recebe esse rótulo. Ah, nasceu o filho do parto normal, gente. Ah, nasceu o filho da cesárea. Eu nunca escutei isso. Apesar que tem, né, alguns preconceitos a respeito da mulher que escolhe ter um parto normal ou um parto cesárea. Mas enfim, a questão é, esse procedimento, esse processo que te fez você chegar até seu filho, você tem um filho. Você não tem um rótulo. Isso precisa estar bem claro na cabeça dos pais, para que os mesmos saibam orientar seus filhos quando eles sofrerem algum tipo de preconceito nas escolas. Porque qual é o movimento que os pais realizam? O filho chega e fala, ai, fulano falou que eu fui adotado. Aí o pai vai lá na escola e faz aquela comoção, briga com a professora, briga com a família do menino, briga. Resolveu a situação? Nem sempre. Por quê? Aquelas pessoas continuam sem entender sobre esse processo. E apenas começam a deduzir que o pai também já está atraindo, já está começando a compactuar de um problema. É necessário você falar sobre a adoção? Sim. Mas é necessário você entender de que forma que você está falando. Não precisa brigar. Não precisa fazer o outro engolir. Porque se ele não compreender, ele não vai entender. E vai continuar tirando conclusões precipitadas sobre esse processo da adoção. Ah, mas o menino dá trabalho. Ah, mas o menino é agitado. Ah, mas o menino é isso. Ah, mas o menino é isso. É aquilo. Gente, numa sala de aula você vai encontrar crianças de vários tipos e maneiras e formas e modelos. E pode ser que toda a sala seja um filho parido. E aí, me explica? Alguma ciência explica isso? Então, existem comportamentos que é próprio da criança. E você precisa entender sobre esses comportamentos. Existem questões que é do próprio desenvolvimento infantil. E vem aqueles comportamentos também que foi recorrente ao ambiente hostil, agressivo, que não proporcionou esse aprendizado. E eu não estou falando de aprendizado apenas de escola, tá? O aprendizado no geral, que um bebê quando nasce, ele vai aprendendo gradativamente. Você não coloca o bebê na escola para ele aprender a ler e escrever. Você vai introduzindo aos poucos esse aprendizado, você vai apresentando também esse ambiente. Você começa a retribuir ali sorrisos, olhares, ensinando a dar tchau, as primeiras palavrinhas. Palavrinhas não, as primeiras, a criança começa a balbuciar algumas sílabas, enfim, coisas, questões. Você vai ensinando aos poucos, de acordo com que ele vai amadurecendo. E vai compreendendo, sentindo que esse ambiente proporciona esse desenvolvimento. Na adoção, quando essa criança chega, esse ambiente também precisa proporcionar esse desenvolvimento. Lembrando que essa criança ela não teve os cuidados essenciais para o mesmo. Faltou. Então, esses mecanismos de defesa desse organismo, do organismo de uma gestante, ele precisa reduzir toda aquela estrutura que foi criada para conseguir acolher aquele bebê que está em desenvolvimento, aquele feto que está em desenvolvimento ali naquele útero. É necessário. Percebe que as gestantes ela tem uma certa prioridade com relação a alguns tipos de vacinas, o sistema imunológico dela abaixa um pouquinho.
E ela precisa proteger esse bebê. E muitas vezes é necessário tomar algumas vacinas para ajudar aí esse sistema imunológico e também se cuidar em ser exposta aí a algumas situações, algumas viroses, algumas coisas assim. Então é necessário entender. Ou seja, dito isso, hoje você está sabendo que um dia você precisou ser adotado por um sistema que não te conhecia. É interessante isso, né? Um dia você precisou vencer barreiras por um corpo que te achava estranho. O seu filho, os nossos filhos, eles precisam o tempo todo vencer alguma barreira, porque eles são considerados estranhos. O filho do outro, você não sabe de onde veio? E você sabe de onde você veio? Quais são as suas origens? A sua árvore genealógica aí tá toda clara para você? E ainda assim, todos da sua família têm o mesmo comportamento certinho, bonitinho? Acredito que não, né? É diferente. Como que esse ambiente vai proporcionar esse desenvolvimento? Como que o ambiente que você viveu proporcionou o seu desenvolvimento? De que forma que você foi ensinado a reagir diante de algumas situações? É importante realizarmos essa reflexão para conseguir entender os processos, todos os processos da nossa vida. E vamos colocar assim em campo, né, de uma estrutura onde você convive, o seu meio aí social, você precisa adotar pessoas, amigos. E existem pessoas que são mais chegadas do que um membro da sua família. E você é meu irmão. Ah, mas são irmãos de sangue? Não, é filho da vizinha, da prima, da tia que eu conheci lá em outro canto do mundo. Mas houve uma vinculação forte. Então, o desejo de você ter um filho é o desejo de você também ser pai. Você vai precisar ensinar o seu filho o que é ser filho, para ele não se achar e entender que a adoção é algo muito ruim. Sabe, parece assim, parece que nada deu certo na vida, então deixa eu adotar. Não foi isso. Ou pelo menos não deveria. Entende? Não foi isso. É necessário que você entenda como você vai falar sobre adoção. Será que é uma resistência dos pais em falar sobre esse processo da adoção? Será que existe um medo em lembrar dos genitores, acreditando que esse filho, ainda mais quando a criança conviveu um tempo maior com os genitores, tem a impressão que você está tomando ali um espaço, sabe? Lutando por um espaço. Não, você não está brigando para ter um espaço, você está conquistando o seu espaço. E esse espaço ninguém te toma. Você não está concorrendo com a genitora. E às vezes parece, na questão assim de que a criança, ela pode, né, fazer ali ter um comportamento com a figura... ter um comportamento agressivo com essa figura materna, porque representa na memória dela alguém que não cuidou. E é um conflito muito grande. Vou tentar explicar para vocês entenderem o conflito. Você é uma mãe cuidadora, que zela pelo filho, que busca fazer o seu melhor. Essa criança te olha e pensa, por que a minha genitora não foi igual a essa mãe que está cuidando tanto de mim? E aí essa criança sente raiva da genitora. E essa raiva é expressada aonde? No ambiente onde ela está. A criança não está sendo ingrata. Ela não está te odiando. E às vezes ela pode até falar alguma coisa do tipo. Mas é uma questão que ela precisa lidar com essas emoções e entender. E às vezes algumas famílias
Existem uns relatos que o filho, no momento ali de uma raiva, ela fala, mas por que que você me quis? Por que que você me adotou? Por que que você me tirou de lá? E às vezes é mal compreendido pelos pais. Ah, essa menina é ingrata. Adoção não é caridade, tá? Não é caridade. Você não tá fazendo uma caridade, você não tá falando, nossa, que linda que eu sou, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu adotei. Não é não. Não é não. Então, adoção não é caridade e as crianças não estão lá disponíveis num cabide para você escolher qual que você leva para casa. Não é assim, tá? Então, é necessário compreender. Quando uma criança pergunta por que que você me adotou, em outras palavras, ela está querendo entender por que que aquela que é considerada assim de sangue não cuidou da mesma forma que você está cuidando. Mas é necessário você baixar a sua adrenalina, baixar as suas emoções, compreender o que está acontecendo. E como que você lida com seus sentimentos? Porque quando você escuta algo que você não gosta, você reage de acordo com as suas emoções. Poxa, eu fiquei 3 anos esperando essa criança chegar e ela chega e fala isso? A sua emoção que fica à flor da pele. Então isso também precisa ser reduzido para que ela perceba que esse ambiente onde ela está é um ambiente onde está proporcionando esse desenvolvimento e não gerar uma guerra. E quando acontece essa guerra, o que acontece, gente? Quando se dá essa guerra, é a sua criança interior, são as suas emoções, essa falta de controle que está em cena. Aí se torna 2 crianças brigando, uma querendo ter o seu espaço. Você que é pai e mãe que está me assistindo, permaneça no seu lugar de pai. Não desce para esse território aqui da criança. Porque se você descer, você perde. Você perde a paciência, você perde a razão, você perde o controle. E a criança não desenvolve. Porque ela precisa compreender as emoções. Quando nós falamos que é necessário ter um acompanhamento psicológico antes, durante, depois e depois, deveria ser assim, regra para todos esses tipos de partos que eu falei aqui, tá? Porque existe o parto, a depressão pós-parto. E existe também depressão pós-adoção. Porque querendo ou não, você está precisando readaptar ali a sua vida agora com seu filho. E você vai sentir saudade, vai lembrar, poxa, agora eu estaria viajando, mas só que o meu filho está em período escolar, não posso viajar. Eu lia 20 livros no mês, eu não estou conseguindo ler nenhum direito. Você vai ter essas memórias. Mas você vai parar de ler? Claro que não. Vai parar de viajar? Claro que não. Você vai precisar adaptar a sua nova realidade. Qual é a sua realidade? Você tem um filho. Ou 2, ou 3, ou 4. E eles são diferentes um do outro. Eu tenho 4 filhos. E um é diferente do outro. Não tem como eu colocá-los todos em uma linha e falar, eu trato tudo igualzinho. Seria injusto com eles. Se eu trato tudo igual, quer dizer que eu não estou querendo compreender cada um deles. O amor, o seu amor pelos seus filhos é incontestável. Mas a forma que você lida com cada um deles é diferente. E talvez você tenha escutado isso de uma forma muito equivocada. Às vezes tem aquela pessoa que teve 14 filhos e fala assim, não, eu tratei meus filhos tudo igual. Gente, que pecado. Será que eles eram realmente iguais? Acredito que não. Ah, mas deu tudo certo. Por que é dar tudo certo? E tem aquele desejo também. Ai, meu filho, ele precisa destacar, ele precisa aprender, ele precisa... Claro que ele precisa. Mas ele precisa pelo desenvolvimento dele e não para satisfazer o ego dos pais. Ah, o meu fala inglês, o meu fala francês, e o que ele usa? Como ele está reagindo a tudo isso que ele está vivendo? Todos os aprendizados que ele está tendo dentro dessa casa. Como ele está compreendendo o seu afeto, o seu carinho? O momento onde ele é repreendido. Como ele precisa elaborar essa frustração?
As crianças precisam aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com os nãos. E você precisa entender que você está resolvendo um problema e não criando um conflito, um outro. Sabe quando é que nós, sem perceber, e agora você vai ficar mais atento quanto a isso, ao resolver uma situação, nós trazemos outra mal resolvida para aquela cena. E isso causa um desgaste ainda maior, gera acusações e não gera compreensão. Se eu te acusar de alguma coisa, você vai ficar com raiva de mim e provavelmente vai ter aquele efeito rebote, né? Toma lá da cá. E existe uma fala também, se bater na tua face, ofereça a outra. Não tá falando pra você bater, ser esbofeteado, não, gente. Pelo amor de Deus. Oferecer a outra, ofereça o seu melhor. Faça diferente. O que é fazer diferente? Se aparece uma situação aqui na sua casa, se a outra que você lembrou, aconteceu a mesma coisa há 20 dias. Não traz essa que aconteceu há 20 dias, não. Resolva essa aqui. Porque essa de 20 dias já passou. Se você não resolveu na hora, paciência. Mas resolva essa. De que forma? Da melhor maneira possível. Resolvendo o problema, não colocando sobre a criança a sua frustração pelo que aconteceu. Talvez você comprou um brinquedo, e era um brinquedo assim, que era mais desejo seu do que da própria criança. Aí a criança brinca 5 minutinhos e estraga. E você fala, que é isso? Você está quebrando o brinquedo, comprei, nem paguei ainda. Não agradece nada que faz. É a sua frustração. A criança quebrou o brinquedo. Tem como consertar? Tem. Então tenta. Tenta consertar. Não tem jeito? O que precisa ser feito? De que forma que você precisa aprender a brincar? Perguntar isso para a criança. O que foi necessário fazer nesse momento? Você está colocando para ele uma reflexão sobre a atitude que ele teve. E não sobre aquela emoção que você tem de pensar, poxa vida, eu não tive um brinquedo desse, o menino tem e ele não está valorizando. Ele vai se sentir culpado, mas não vai compreender a ação necessária para uma mudança de comportamento. Tá claro até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Me fala aqui. Então, é necessário você compreender o que você precisa fazer. O que precisa ser feito, como você vai corrigir, como você vai orientar. E esse ambiente precisa baixar essas emoções o tempo todo, para que haja um desenvolvimento satisfatório, eficaz, de construção a longo prazo. Mas quantos anos vai durar isso, Sinara? Não sei. Não tem como eu colocar para você que em 3 anos tudo vai ficar 1000 maravilhas. Eu estaria mentindo. Você vai precisar conviver dia após dia e entender que o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar, como eu preciso reagir a uma situação que eu fiquei frustrada e por que me deu tanta raiva. Tem hora que você fica com raiva, gente. Papais e mamães aqui, tem hora que você sente raiva. Nos primeiros 3 minutos aí dessa raiva, não é hora de você corrigir seu filho. Porque você pode passar dos limites. Você pode ter um comportamento que você pode se arrepender. Então se acalme. Mas eu não tenho sangue de barata, não. Eu aprendi que eu tenho que resolver tudo na hora. Aprendeu errado. Observa a realidade. Quem resolve as coisas com a cabeça quente, no calor da emoção, se arrepende muito. Pensa, poxa, se eu tivesse pensado mais um pouquinho. E isso envolve também até aquele desejo de comprar alguma coisa, tá? Até nos momentos felizes, onde você tá ali super emocionado e fala, vou comprar. E compra, porque a emoção tá muito forte, e depois você fala, poxa, não era hora de eu ter comprado. Deveria ter pensado mais.
Não estou falando somente em situações onde você está nervoso, não. Nos momentos felizes também. E educar, você precisa continuar educando o seu filho quando está tudo bem. Às vezes os pais querem educar no ápice da raiva ali, né? Só no momento que ele fica frustrado. Chegou do trabalho, o chefe brigou, nada deu certo, o trânsito infernal, e de repente o menino chega querendo virar cambalhota na sala, você dá uns berros, põe no quarto, grita, briga, xinga e acha que está educando. Ah, mas só de olhar a criança entende. Talvez ela tenha o seu olhar demonstra um medo. E ela fica quieta não porque ela compreendeu, mas é porque ela está com medo. Entende? Então, falar sobre esse processo de adoção, em primeiro lugar, os pais precisam entender sobre o processo. Ah, mas eu entendo, eu passei por ele, fiquei anos esperando, tem ali o advogado, contratei advogado, etc. E os advogados são os obstetras da adoção, tá bom? Você não ganhou aí, quem pariu, não ganhou o filho na sala de um dentista, a não ser, né, quando acontece alguma coisa. Mas, enfim, você precisa ter um obstetra que entenda sobre um parto. Um anestesista, uma equipe médica, porque se acontecer alguma coisa, eles vão tentar socorrer ali a tempo. E os advogados da adoção, eles são aí esses obstetras. Então, é necessário ter alguém que entenda sobre o processo de adoção, ok? Profissionais que entendam também sobre a adoção. Que existem muitos aí que não compreende, que não se especializou dentro dessa área e pode te colocar em uma situação difícil. Ah, mas é maldade? Não, eles não compreendem. Ah, mas a mãe do coleguinha falou que o meu filho é adotado. Ela não sabe o que é isso. Ela não compreende. Então, se você conversar numa boa, trazendo essa reflexão, ela pode compreender melhor como é esse processo da adoção. Você não está querendo brigar com ninguém tem que aceitar. Ele precisa apenas compreender. Porque existe muito preconceito daquilo que nós não conhecemos. Não quer dizer que ela vai querer adotar, mas ela vai compreender e ensinar o filho a respeitar, porque ela compreendeu. Se você vai lá e briga, essa pessoa pode dizer pro filho dela assim, fica longe daquele menino, tá? O menino é problema, olha o pai dele. Você não passou a mensagem que você gostaria. Você não reagiu da forma que você gostaria. E seu filho continua frequentando essa escola, convivendo com essas pessoas. E como ele vai se defender? Como ele entende sobre esse processo? Então, quem nasceu aí de parto normal, ou foi uma cesárea, ou então fórceps também, né? Eles entenderam o processo. Foi um procedimento necessário. Ninguém fica, eu sou filho do parto normal. Ninguém faz isso. É filho. Porque ele entendeu o processo. Então, para o seu filho compreender esse processo da adoção, precisa ser falado de uma forma clara, simples e objetiva. Em primeiro lugar, dentro de casa. Trazendo, sim, essa compreensão. Porque assim como eu e você, em algum momento da nossa vida, nós foi necessário que o corpo da nossa mãe nos adotasse. Entendesse que nós não éramos invasores, nós não estávamos ali para destruir, mas precisava daquele ambiente para ter um bom desenvolvimento. E então, quando isso acontece dentro desse corpo, todas essas células, todos esses hormônios começam a contribuir para esse desenvolvimento. Inclusive a placenta, ela é uma capa protetora. Eu vou chamar aqui a placenta de grupos de apoio, né? Os grupos de apoio que estão ali para ajudar, para auxiliar essa família, para entender, compreender quando alguém chega e pede ajuda. Como eu me coloco quando alguém pede ajuda? Como eu vou reagir quando alguém pede socorro?
é necessário entender a forma dos nossos comportamentos diante de todas as situações, diante de todas as experiências. Você não está criando filho do outro. Não tá. Não está. Ele foi gerado em um outro ventre. Sim, isso é fato, faz parte da história. Mas é seu filho que está aí diante de você. Muda a forma que você enxerga. A criança precisa sentir que é filho, que é filho. E existem também muitos filhos paridos que não sabem o que é ser filho. Existe muito. Muitas crianças que eu chamo os filhos do quarto. Fica no quarto o dia inteiro. Pouco vê os pais. E quando vê, né? Eles não sabem o que é ser filho. Tem uma frase que eu postei recentemente no meu Instagram. Não sei se eu vou lembrar ela com uma frase longa. Existem muitas pessoas sendo pais sem ao menos saber o que é ser filho. Será que você que me assiste sabe o que é ser filho? Você foi filho? Ah, mas eu não fui para adoção não, Sinara. Eu sou filha. É. Você se sente filho? Ou cresceu achando que o preferido era o irmão mais velho, o irmão mais novo, era o primo, a prima? Ah, algumas pessoas falam, não, minha mãe nunca gostou de mim, não. Meu pai nunca gostou de mim. E ele sempre fazia questão de falar isso. Quer dizer que você não foi verdadeiramente adotado dentro dessa família. Não tiveram com você a atitude adotiva. Com base do amor. De enxergar as suas necessidades. Quais eram as suas necessidades quando criança? Eu não estou falando de capricho, de pirraça, de birra, porque queria um chocolate que custava um preço absurdo e seu pai não queria. Não estou falando disso. A necessidade de uma nutrição emocional, de uma compreensão emocional. Você teve? Ou você ainda está em busca disso? É necessário entender que o procedimento que te fez chegar ao mundo, antes de você nascer, você precisou ser adotado. Então, envie essa live para todo mundo que você conhece, mesmo aqueles que não têm intenção nenhuma de ter um filho por adoção, para eles entenderem que um dia eles passaram por esse processo. Uma célula precisou entender que aquele serzinho que estava sendo gerado precisava daquele ambiente. Da mesma forma que o seu filho está aí com você. Precisa desse ambiente saudável. A Lu está falando assim, aqui em casa sabemos que o pai gosta mais. Ele nunca soube ser pai. Então o sentimento que tenho é o de ter um genitor em casa e não um pai. Tive que trabalhar aos anos de idade. Então muitas coisas acontecem. Às vezes crianças ocupam lugares que não são delas. E se tornam adultos sempre ocupando lugares que não pertencem a elas. Adultos que se tornam pais, mãe e pai dos próprios pais. Que os pais não entenderam ali qual é a responsabilidade de ser um pai e uma mãe. E essa responsabilidade engloba tudo. Não é responsabilidade somente com dar comida e roupa. Não é somente isso, é tudo. Então, ter essa atitude, ter esse acolhimento, precisamos entender. Aquilo que você desconhece, busque se informar mais e melhor. Ah, mas eu não concordo. Você não precisa concordar, você precisa respeitar. Só isso. Simples assim. Ah, mas você quer dizer que se eu ler sobre o assunto eu posso estar compactuando? Não, você não está compactuando. Você está buscando informação para você não tomar atitudes e falas preconceituosas, respeitando o outro. Lembra que eu disse no início da questão do sentir dor? Que eu, quando eu estava na maternidade, eu estava com 6 centímetros de dilatação e não sentia dor nenhuma. Outras mulheres com 2 já estavam assim, urrando de dor. É diferente.
Cada corpo funciona de uma forma diferente. E você precisou, um dia, ter esse espaço dentro do corpo da sua mãe para você conseguir se desenvolver. Mesmo que, ao nascer, esse espaço tenha sido castrado, tenha sido tirado de você esse desenvolvimento, e aí entra a questão, né? O quanto que isso te impede. O quanto você está levando uma vida em ciclos. Parece que você vive, entra ano e sai ano fazendo a mesma coisa, aquela repetição que você não entende. Buscar ajuda. Ah, mas eu prefiro ignorar o que eu sinto. Por quê? Quando você ignora uma emoção que existe dentro de você, você não cria meios para aprender a lidar com ela. E é necessário você aprender a lidar com a raiva, com a tristeza, com a alegria. Até com a alegria, claro. Tem pessoas que alegres ficam insuportáveis, elas compram tudo. Porque elas não têm controle. É necessário. Então, cuide-se. Leia, se informe, oriente seus filhos. Ah, mas eu não tenho intenção de adotar, Sinara. Conversa, busque saber, busque compreender que talvez na escola do seu filho, do seu neto, tem uma criança que passou pelo processo da adoção. Ele precisa saber sobre isso. Vamos parar de mimimi com coisa desnecessária. Não vou entrar nesse método não, tá? Mas converse. Essa instrução, essa orientação é necessária para se evitar outros conflitos. E preparar também as crianças que passaram por esse processo da adoção, para elas compreenderem exatamente o que é a adoção na vida delas. Elas se tornaram filhos. Simples assim. Então ensine o seu filho a ser filho. Ok? E precisando de ajuda, temos os grupos de apoio. Pode me chamar no direct. Quem aí participa dos grupos de apoio, na qual eu estou também, sabe que podemos conversar. Existe uma escuta. Ah, mas é uma coisa muito séria, um assunto muito sério. Não estou aqui para te julgar, e sim para te escutar. É isso que vale, é isso que importa. Tá bom? Essa live vai ficar gravada. Muito obrigada por todos que passaram aqui. Espero ter causado em você uma reflexão e uma mudança de comportamento e pensamento a partir de agora sobre a adoção. Tá bom? Até a próxima. Tchau!